E vamos aqui amarrar o 360 com chave de ouro. A apuração da Thaís Arbex e o STF deve avaliar o destino de ações, reavaliar, de políticos com foro privilegiado. Pode impactar a gente diretamente. No caso, Jair Bolsonaro. A Thaís preparou até uma arte para vocês entenderem direitinho. Traz a informação, Thaís. Sim, Raquel, o que acontece neste momento? Alguns ministros do Supremo Tribunal Federal estão discutindo a possibilidade de reavaliar na corte o destino das ações de políticos que perderam o foro privilegiado, ou seja, que tinham foro por prerrogativa de função, como o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro. O que acontece hoje? A gente preparou uma arte para tentar explicar um pouco melhor isso. Em 2018, o Supremo Tribunal Federal decidiu reduzir o alcance do foro privilegiado de deputados e senadores para aqueles processos ocorridos apenas durante o mandato. Ou seja, se ele deixasse o mandato, não caberia mais o foro ali no Supremo Tribunal Federal. Esse entendimento, é claro, ele se estende para outras autoridades. Aí eu estou falando de ministros e também do próprio presidente da República. O que está em discussão hoje? Os ministros estão discutindo a possibilidade de apresentar uma questão de ordem em um julgamento que possa ser correlato ao tema para voltar ao entendimento anterior. E qual que é esse entendimento anterior? Se uma ação começa no Supremo Tribunal Federal, ela tem que terminar no Supremo Tribunal Federal, mesmo que essa pessoa perca a prerrogativa de foro privilegiado. Esse caso de Jair Bolsonaro. E aí, como que afeta o ex-presidente diretamente? Hoje, o ex-presidente está sem foro. Ele perdeu o foro privilegiado assim que ele deixou a presidência da República. Em tese, o que aconteceria? Todos os processos de Bolsonaro desceriam para a primeira instância, a não ser, é claro, que a ação envolva outras pessoas que tenham prerrogativa de foro no Supremo. É exatamente o que acontece hoje, Raquel, no caso das joias. Há uma justificativa de que a investigação envolve pessoas com prerrogativa de foros. Então, caso o Supremo reveja essa posição que foi decidida em 2018, todos os casos do ex-presidente que começaram no Supremo seguiriam na Corte. Vou dar alguns exemplos de como há algumas divergências ali dentro do próprio Supremo Tribunal Federal. A gente tem o caso das joias. Vamos tratar dos casos das joias, que é o que está em destaque hoje. Ele está no Supremo Tribunal Federal pelo entendimento de que outras pessoas com foro estão na investigação. Mas duas decisões recentes adotaram caminhos diferentes. Uma delas, do ministro Cristiano Zanin, tão logo ele assumiu a cadeira no Supremo Tribunal Federal, ele deu uma decisão descendo uma ação referente ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele determinou que o TSE do Acre apure uma investigação do ex-presidente Jair Bolsonaro, porque Bolsonaro perdeu o foro. Zanin, inclusive, cita a jurisprudência de 2018. E no julgamento da deputada Carla Zambelli, aquela em que a maioria decidiu que ela tem que ser ré pelo porte ilegal de armas, também teve uma questão. Tivemos 10 ministros votando pela aceitação da denúncia da Procuradoria-Geral da República, Nunes Marques contra e André Mendonça divergiu justamente com esse ponto, dizendo que aquele caso não fazia referência, não tinha ligação nenhuma com o mandato dela de parlamentar. Então, essa questão, ela não impactaria só o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas também outras autoridades que têm foro e que podem perder o foro, Raquel. Excelente, Thaís. Parabéns pela apuração, pelo didatismo. Temos um tempinho para análise do Yuri Pita, Igor Peixoto. Coloca o Yuri aqui para nós. Yuri, vou trazer a pergunta dificílima para você.
O Supremo muitas vezes é criticado por tomar decisões num momento político delicado. A Thaís está trazendo a apuração dessa rediscussão do foro privilegiado no momento em que Jair Bolsonaro está sendo investigado. A gente deixando qualquer simpatia política de lado, porque jornalista não tem isso, mas quando a gente olha, será que o Supremo, rediscutindo isso agora, ele não vai atrair críticas para si? Pode ser que atraia essas críticas, mas seja qual fosse, fosse qual fosse o momento em que o Supremo passasse a discutir isso, algum campo político iria criticar e ver algum tipo de conveniência temporal para essa discussão. Mas fato é que é um assunto que precisa ter esse tipo de discussão. Não é de hoje que existe essa situação de diversas autoridades. Claro que o fato de um ex-presidente estar com tantas investigações em curso no âmbito do Supremo chamar mais atenção, mas é fato que uma série de parlamentares, por exemplo, para usar o fato de que eu estou aqui no Congresso Nacional, acabam usando como uma estratégia de postergação, de empurrar com a barriga o andamento de seus processos, o fato de trocarem a prerrogativa de foro, seja por mudarem de mandato ou por não disporem mais de mandato e quererem que essa decisão vá para a primeira instância e tenha uma tramitação um pouco mais demorada. E não é de hoje que o tempo é um fator importantíssimo nas estratégias de defesa, talvez em alguns casos mais do que a própria argumentação de defesa. Mas neste aspecto é fundamental que se tenha uma definição que valha para sempre disso, porque de fato não é só ex-presidentes que se veem nessa situação, uma série de outras autoridades também acabam vivendo esse tipo de situação de mudança do foro nos quais devem ser processados. Perfeito, Yuri, uma discussão muito relevante que precisa ser feita agora para sempre, é muito tempo no Supremo Tribunal Federal.